Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um tutorial de como desenhar a mandala na parede. Eu explico o passo a passo, dou as dicas e o pulo do gato, certo? Assiste aí, mas antes já comenta, se inscreve no canal e dá aquela força, beleza? Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer é uma linha horizontal e uma linha vertical, com base no centro da nossa mandala. Você define aí qual vai ser o centro, faz uma linha horizontal e vertical, certo? Próximo passo é o que? Fazer um quadrado. Com base nessas linhas que nós fizemos, a gente faz um quadrado bem no esquadro. Próximo passo, o segundo passo é o que? Fazer um quadrado dentro do quadrado. Olha só, eu estou fazendo um quadrado agora, por quê? Porque ele vai servir de referência para as nossas linhas depois, tá? Acompanha aí. Ó, aqui eu já estou finalizando com um quadrado dentro do outro. Feito isso, a gente já tem uma referência e já tem uma base. O que a gente vai fazer? Interligar um ponto ao outro das extremidades. Elas vão ser referência para as nossas pétalas, certo? Depois o que a gente faz? Põe um preguinho lá no meio e faz a circunferência. Essa circunferência também é uma referência e um limitador. Certo, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa marcar o centro entre uma linha e outra. A gente já sabe que tem esse ponto e esse, ou esse ponto e esse aqui, mas a gente precisa marcar o meio dos dois. E o meio deles a gente pode fazer com um giz e a linha, que é essa técnica assim, a gente vem, segura aqui, faz o risco, vamos lá, ó, risquei, conferi, não bateu. Aí o que eu faço? Tenho que diminuir, diminuo um pouquinho, faço outro risco aqui, venho aqui, confiro, quase que bateu. Então o que eu faço? Ficou entre o centro, entre um e outro risco. Venho aqui, risquei, risquei de novo, conferiu, beleza, deu certo? Já sei que ali é o centro. Então, ó, ficou entre um e o outro. Ou a gente também consegue fazer o quê? Vamos fazer esse risco, ó, vamos fazer para você ter uma ideia. Tá vendo, ó? Eu marquei, agora venho, faço essa linha de referência. Dá para fazer da seguinte forma, ó. A gente já dividiu um lado e o outro, certo? Se a gente pegar e fizer um risco interligando esse ponto aqui e o outro, a gente já vai ter uma base. Ó, a gente coloca a régua ou a ferramenta assim, fez o risco. Se a gente dividir esse risco ao meio, o que vai acontecer? A gente vai achar o centro. Então vamos lá, a gente pega a trena, ó, marquei, sei qual é a distância, vou conferir do outro lado. Se tiver beleza, a gente vai repetir isso para todos todas as partes que a gente tem que dividir, ó. Tá vendo? Ó? Vem aqui, faço a marcação, vem aqui, confiro. Se não tiver certo, volta, confira e segue. A gente vai ter que marcar. Por que a gente tem que fazer tudo isso? Se a gente não fizer isso,
Depois a mandala fica assimétrica, beleza? Vai acompanhando. Ó, aqui eu já estou finalizando as marcações do centro, que eu preciso fazer os riscos. E em seguida, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer vários riscos com a régua, interligando o centro com a, com a extremidade, com essas marcações que a gente fez. Isso tudo é muito importante porque vai servir de referência. Cada linha dessa, vocês vão ver depois, que pode ser a ponta de uma pétala ou o centro ou a extremidade de uma pétala. Então é obrigatório fazer dessa forma. A gente tem que tentar ser o mais perfeccionista possível nesse trecho, tá? Olha só, eu vou fazer vários riscos. Acompanha. Ó, esse vai ser o resultado dos riscos com base no que a gente desenhou. A linha horizontal, a linha vertical, os dois quadrados. Toda a técnica que a gente veio usando até agora era para definir isso daí. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer várias circunferências e você vai ver para que vai servir cada uma, tá? Olha só que interessante. O que a gente faz agora? A gente começa a definir algumas circunferências que serão referências para a gente, tá? Eu estou fazendo essa primeira, que é uma circunferência central, e logo em seguida a gente vai fazer outras em torno dela. Cada uma que eu fizer é uma circunferência para uma pétala, ou um conjunto de pétala. Então assim, se você quiser fazer pétalas aí, não importa, eu estou fazendo dessa forma, mas se você quiser fazer pétalas aí, você vai fazer da seguinte forma: cada circunferência representa um conjunto de pétalas, tá? Presta atenção. Olha só que interessante. Eu fiz um total de 6 circunferências. O que ocorre? Cada uma dessa vai ser uma referência. Essa daqui que eu estou fazendo é a última. Eu fiz 3 centrais e 3 circunferências externas. Cada uma delas vai servir para a gente fazer pétalas, tá? O que eu vou fazer? Eu tiro um pouco do giz, né? Porque ele atrapalha depois para eu ter uma boa visão. Não importa se apagar um pouquinho a mais, tal, não se preocupa com isso. A gente já sabe o que a gente quer fazer, já tem um desenho como base e vai seguir ele, tá? Eu só vou tirar um pouco do pó e é importante que vocês façam isso aí também. Bem, como eu já fiz a minha base para mandala, eu vou começar a desenhar algumas pétalas centrais. E é daí que você vai começar. Como a gente já fez os riscos, eu vou interligar um risco ao outro. De que forma? Eu vou fazer como se fosse um girassol, uma flor. Eu vou fazendo várias pétalas interligando, ó. Tá vendo, ó? Risco aqui, interligo o outro, sempre seguindo a referência central, né? Não dá pra fugir disso, ó. Faço outro, faço mais um,
certo? Ó, uma vez que eu fiz isso, eu já posso fazer as pétalas externas a essa que eu já finalizei. O que eu vou fazer? Sempre usar como referência as linhas que eu risquei. Então, assim, ó, vou pegar e vou fazer o quê? Com base no desenho, vou puxar de uma linha na base da outra. Ó, fiz uma pétala. A próxima, mesma coisa, puxo de cima, venho para baixo. Ó, mais uma, ó, puxo de cima para baixo, ó, interligando, ó, de cima para baixo, certo? Vou fazer isso em todas as pétalas, com base na circunferência que eu desenhei, ó, de cima para baixo. Vamos lá, ó. Ó, vou fazer o quê? Vou fazer uma interligação entre elas, com base na linha que eu já havia feito. Tudo que eu vou fazer é baseado nas linhas, tá? Aquela primeira circunferência, segunda, terceira, é tudo referência. Ó, eu tô seguindo a referência da linha que eu havia feito, ó, certo? Eu tô fazendo uma sequência de pétalas com base naquelas linhas. Legal? O que eu vou fazer agora? Como eu já fiz isso, eu vou fazer o centro da mandala. Eu vou interligar, fazer os desenhos tal, para já ter uma base e já não ter que me preocupar mais com isso. Mas eu vou tudo sempre me baseando nas linhas que eu já havia feito, tá? Ó, aqui eu tô contando para fazer algumas pétalas tal. Eu não vou seguir nenhuma linha que eu já havia feito, mas eu tô tentando fazer de forma centralizada e depois, na hora que eu for desenhar, vocês vão perceber, na hora que eu for finalizar, vocês vão perceber que ficou bem simétrico. Não sei se dá para vocês repararem que eu tô fazendo meio no olho. O ideal é que vocês não façam dessa forma, tá? Olha só, eu vou fazer mais uma linha aqui para fazer uma pétala. No começo eu não tinha pensado em fazer dessa forma, mas aí eu mudei de ideia e quis acrescentar uma pétala aqui diferente. O que eu vou fazer? Ó, eu vou chegar desse ponto aqui, faço uma curva, mudo a curva e me conecto com aquela outra linha que é a circunferência. Ó, eu faço uma curva, volto, faço uma curva, volto. Percebe? Eu desenhei a pétala, ó. Faço uma curva, volto, faço outra curva, vamos lá, volto. Tá vendo? Ó, ponho na ponta, faço uma curva e volto. Ó, faço uma curva e volto. Isso daí é importante vocês entenderem. Eu pego uma referência, faço a curva e volto, ó. Faço uma curva e volto. Ó, certo? É importante, ó. Faço uma curva e venho. Legal? Ó, faço uma curva e venho. Vocês têm que entender isso daí.
Ó, da mesma forma que eu fiz com as pétalas anteriores, eu faço nessa. Com base nas linhas de circunferência, a gente puxa e faz a pétala, ó. A gente vem, interliga, ó. Puxa, interliga. Percebe que cada pétala que eu faço é uma circunferência que é uma referência. Quando eu dou um passo para trás, isso é muito importante, gente. Quando a gente está fazendo um desenho numa parede, você tem que se distanciar um pouco e observar. Por quê? Porque a sua referência, quando você está muito perto, é uma. Quando você dá um passo para trás, dois, assim, você olha de longe, você vê o que você está fazendo e se você está fazendo certo. Então faça sempre isso. Tá desenhando na parede, é grande, dá uns passos para trás e olha, tá? Porque isso ajuda bastante e vocês vão reparar que de vez em quando eu saio da tela assim, ó, é para olhar o desenho que eu tô fazendo e ver se eu tô fazendo certo. Eu só consigo ver se eu tiver afastado. Se eu tiver muito perto, eu não vejo se eu estou fazendo algo errado ou não, tá? Bora! Ó, com base nas linhas que a gente fez, eu vou fazer mais uma sequência de pétalas, sempre seguindo uma simetria, sempre que possível, claro, né? Não esquece sempre de se distanciar um pouco, dá uma olhada, confere, ó, viu? Fui para trás para ver se estava tudo certo. Muito perto a gente não consegue saber se está simétrico. Vamos lá. Bem, feito tudo isso, o que, que a gente vai fazer? Ó, pega o pano, dá uma boa limpada para dar uma arejada no desenho, para você poder entender o que é o desenho, para depois a gente vir com a caneta Posca ou com o pincel ou o que você achar melhor, definindo e pintando e já finalizando, tá? Ó, pessoal, esse é o resultado daquelas referências e linhas. Eu já dei uma boa limpada, certo? Agora eu vou começar a passar a caneta Posca, tá? Vou mostrar para vocês como que vai ficar. Eu usei mais ou menos essa daqui como referência, não fiz ela exatamente dessa forma, mas vocês vão ver como que ela vai ficar, tá vendo? Ó. Beleza? Vamos seguir pintando. Acabei.
Curtiu? Comenta aí, se inscreve e dá aquela força pro canal. Valeu!